Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Paz, meus queridos irmãos, é um grande privilégio poder partilhar novamente a palavra do Senhor contigo aí que está me assistindo do outro lado da tela. Hoje nós daremos então encerramento à nossa série de estudos no livro de Ruth. Então eu peço que você que me assiste tenha por perto uma Bíblia, porque hoje nós então leremos e vamos expor o capítulo 4 do livro de Ruth. Então, hoje o nosso tema é a recompensa de Ruth. No último vídeo que nós fizemos aqui no canal, você pode ver no capítulo 3 de Ruth que Noemi e Ruth elas terminaram o capítulo com uma certa segurança, né, de que Ruth e Noemi seriam resgatadas por alguém próximo da família. Mas nós não sabemos se será Boaz. Porque o capítulo 3, lembre-se que ele termina com suspense, onde o Boaz diz a Ruth: olha, filha, eu reconheço a sua bondade para comigo. Você poderia ter escolhido homens mais ricos do que eu, homens mais belos do que eu, homens mais jovens do que eu. Mas por ter me escolhido, eu fico honrado, mas há um parente mais próximo do que eu que tem a primazia de te resgatar. Então eu irei até ele e verei o que ele tem para me dizer. Então, dependendo do que acontecer, você ficará com o resgatador. Agora nós não sabemos se será eu, Boaz, ou outro rapaz que há de te resgatar. Então ficou esse clima de suspense e hoje nós veremos esse desfecho dessa história. Tá? Então, o que eu quero te chamar a atenção é que a questão aqui por volta do capítulo 4 não é simplesmente um marido para Ruth, o enredo não é simplesmente um casamento, mas algo muito maior. É Deus providenciando aspectos de sobrevivência a duas mulheres que tinham perdido tudo. Nós estamos vendo então Deus mudando a história, guiando a história, melhor dizendo, através da sua mão invisível, para que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Então, nesse sentido, nós veremos que Ruth ela irá casar, ela terá um filho. Tá? Já vou adiantando para você. E você verá que esse filho ele fará parte de uma linhagem, a qual dessa linhagem nascerá o rei Davi. Tá? Então, o que eu quero te chamar a atenção? Você lembra que Juízes, olha lá Juízes, tá bem pertinho, Juízes capítulo 21, versículo 25. Naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que achava mais reto. Olha só que coisa. O livro de Ruth, então, ele serve para que nós enxerguemos o plano de Deus na medida em que ele constitui um rei segundo o seu coração para o povo, um povo que estava em trevas, um povo que fazia o que ele achava que era melhor ao seu próprio coração. Então o livro de Ruth, eu quero que você sempre tenha isso em mente, não é simplesmente um casamento por si só. Não, ele é uma história que ela se encaixa numa história muito maior, que é a história da redenção, é a história de Deus salvando o seu povo por meio do seu prometido. Tá bom? Então, vemos aí que, embora Ruth esteja inserida nesse contexto do livro de Juízes, que é um contexto de trevas, é um contexto onde as pessoas faziam o que queriam, como eu bem disse. Então, embora nós tenhamos esse contexto tenebroso, Deus mostra que Ele ainda guia seus servos, ainda que sejam pessoas humildes, que por vezes perderam tudo, para que essas pessoas andem conforme o teu plano, o teu propósito, a fim de que nós sejamos íntimos de Deus e façamos o teu plano prevalecer
neste mundo. Então é muito surpreendente como Ruth vai construindo essa narrativa. Tá? Então vamos lá. Olha aí, o nosso texto de hoje, dito isso, é no capítulo 4. Nós iremos ler todo o capítulo 4. Então, é-nos dito que Boaz, ele não perde tempo. Então, Ruth passa a noite ali na eira, ela dorme. Ele depois, quando amanhece, dá comida a ela, fala, ó, vai para casa porque eu vou resolver essa situação, tá? Com um parente mais próximo. E ele não perde tempo. Versículo 2 do capítulo 4. Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali. Eis que o resgatador de quem Boaz havia falado ia passando. Então lhe disse, ô fulano, chega-te aqui e assenta-te. Ele se virou e se assentou. Então Boaz tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse, assentai-vos aqui. E assentaram-se. O portão da cidade, por que o portão, né? O portão da cidade, ele era realizado ali reuniões de transações legais. Hoje, normalmente, nós fazemos isso com base de contrato. Você vai lá e autentica em cartório. Mas naquela época não existia cartório. O que existia? Essas transações legais com testemunhas no portão da cidade. Então, diz o texto que no portão da cidade ele chamou anciões, né, 10 homens, e chamou o rapaz de fulano, ou no hebraico Peloni Amoni, que quer dizer, é uma expressão, é quase a mesma, né? É que significa fulano, não tem uma expressão exata, né? Fulano, o que eu quero que você perceba aqui? Quando a Bíblia ela não quer dar honra a uma pessoa, ela não fala o seu nome. É muito interessante. Deixa eu lembrar algumas pessoas para você. Você lembra do nome do faraó na época de Moisés? Interessante, né? Porque Deus não quer dar crédito a essas pessoas. Tá? A Bíblia, a mãe de Sansão, qual é o nome dela? É bem interessante notar essas nuances nas escrituras. É uma pessoa sem nome, uma pessoa sem valor. E à medida que nós formos caminhando, você vai entender o porquê. Então, assim que Boaz estiver procurando então esse fulano, né, o Peloni Almoni, né, ele encontrou-se com ele e sentou-se para discutir o futuro de Noemi. Tá? Olha o versículo 3 a 4 aí. Disse ao resgatador, aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, né? Irmão aqui é a ideia de parente, tá? Sangue do sangue, não necessariamente que seja irmão, de primeiro grau. Noemi, que tornou da terra dos Moabitas, a tem para a venda. Resolvi, pois, informar-te e dizer-te, compra na presença destes que estão sentados aqui, e na de meu povo, se queres resgatá-la, resgata-a. Se não, declara-mo para que eu saiba, pois outro não há senão tu que a resgate. E eu, depois de ti, respondeu ele, então eu resgatarei. Então, o que está acontecendo? Noemi tinha um campo, ele tinha uma terrinha lá, deixada pelo Elimeleque, marido dela. E ela precisava vender. Foi um argumento que ele utilizou, tá? Boaz utilizou, não é que ele estava mentindo, mas ia acabar acontecendo isso se ela não fosse resgatada. Tudo que ela tinha era um terreninho. E se ela não fosse resgatada, o Ruth não casasse com alguém, né? Aquele terreno seria posto à venda e ela perderia tudo. Então ele diz, ela tem um terreno e ela precisa conquistar a vida. Então mas para isso ela precisa de um parente resgatador, tá? Que faça isso por ela. Vocês lembram aí, aulas passadas, que eu disse que naquele período, transações, a mulher normalmente ela não fazia essas coisas, quem fazia era um homem, tá? Então é-nos dito que no decorrer da história judaica, do povo hebreu, os homens tomavam a frente dessas transações. Então, olha só, ele está dizendo, ela tem um patrimônio e uma propriedade. Se você resgatá-la, ela conseguirá vender. Normalmente o que aconteceria nesse caso é o dinheiro ir para o homem e ela seria como esposa desse senhor fulano, tá? É isso que aconteceria. Então querendo ou não, ele resgataria Noemi e o terreno, o patrimônio dela seria acoplado aos patrimônios dele.
Tá? Então ele está dizendo, ó, você é o primeiro da fila, você está interessado? E pareceu que para o rapaz que era uma oportunidade indispensável. Não pela mulher, mas pelo patrimônio. Então ele falou, no final do versículo 4, e eu resgatarei, fica tranquilo, Boaz. Contudo, Boaz tinha uma carta na manga. Qual era a carta na manga de Boaz? Olha o versículo 5. Disse, porém, Boaz, no dia em que tomares da terra da mão de Noemi, também se tomarás da mão Ruth, a Moabita. Você que assistiu as aulas anteriores sabe porque ele faz questão de mencionar. É Ruth que você vai ter que casar, porque ela é a mais jovem. E ela é Moabita. Lembra daquele preconceito entre israelitas e moabitas? Então, ela já é viúva para suscitar o nome do esposo falecido, sob a herança dele. Então, Boaz é como se ele tivesse falando, ó, eu me esqueci de uma coisa. Você vai ter que casar com uma moabita, não com uma israelita. Tá? Então, nesse exato momento, quando ele diz isso, o texto vai dizer, no versículo 6, que esse fulano, ele volta para trás. Talvez com medo de perder sua proeminência social, né? Ou algo parecido. O versículo 6 vai dizer, então disse o resgatador, para mim não a poderei resgatar, para que eu não prejudique a ideia que minha família. Redime tu o que me cumpria resgatar, porque não poderei fazê-lo. Então, ele ficou com medo de manchar o nome da família dele, casando-se com uma moabita. Essa seria a ideia. Então, a ironia aqui, queridos, é pensar o seguinte, esse senhor fulano, ele tinha preocupação com o futuro dele e do nome da família dele. Mas só que é engraçado que ele, nesse exato momento, ele perde a oportunidade de entrar para a história do povo de Deus. Ele perde a oportunidade de entrar para a história do plano da salvação de Deus. Olha que coisa! Ele que quis preservar o nome, acabou ficando sem nome na Bíblia, na história. E qual nome que nós lembramos até hoje? O de Boaz. Sabe por quê? Porque Boaz escolheu o caminho do sacrifício. Boaz escolheu o caminho do sacrifício. Né? Boaz, ele não estava olhando para a oportunidade. Boaz estava olhando para a pessoa. Olha qual a diferença. E Deus o recompensou, porque Boaz, ele foi um nome registrado por toda a história como um bom homem que participou da linhagem do rei Davi e posteriormente então da linhagem do nosso Salvador Jesus Cristo. Olha a honra que Boaz teve. E esse homem ficou sem nome. Então diz o texto que eles fecharam um acordo e saíram da cidade. Versículo 7 a 10. Este era outrora o costume em Israel, quanto a resgates e permutas. O que queria confirmar qualquer negócio, tirava o calçado e dava ao seu parceiro. Assim se confirmava o negócio em Israel. Disse, pois, o resgatador a Boaz, compra tu, e tirou o calçado. Então Boaz disse aos anciãos e todo o povo, sois hoje testemunhas de que eu comprei da mão de Noemi tudo que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom. Agora é minha responsabilidade. É minha família. Então, tudo que era deles, o terreninho que Noemi tinha, agora é acoplado a quem? A Boaz. Tá? E também tomou por mulher Ruth, a Moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre seus irmãos e da porta da sua cidade. Disto sois testemunhas. Então, lembre-se aí que a preocupação maior da cidade, desse capítulo, é a preservação do nome e da linhagem da família de Elimeleque. Certo? Isso aí tem que estar bem claro para você, que a maior preocupação é essa. Será que o nome desse judeu seria exterminado da face da terra? Não teria ele descendentes? Então, essa é a preocupação primeira. Mas também há uma outra preocupação, porque, como eu disse para você, na linhagem do descendente de Elimeleque, que seria suscitado por Boaz, viria a linhagem real, a linhagem de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Para aquele momento de trevas, do período dos juízes, era uma bênção sem tamanho. Sem tamanho.
tá? Então, o que nós podemos aplicar? Queridos, nós podemos aplicar o seguinte conceito sobre a matemática de Deus ser diferente da nossa. Constantemente avaliamos o nosso envolvimento na evangelização, nos ministérios de misericórdia, sabe? Do mesmo jeito que esse senhor fulano fez. Antes de nos envolvermos com o trabalho do Senhor, por vezes nós queremos avaliar o que eu vou ganhar em troca. Isso vai me satisfazer? Quanto isso vai me custar? E ao fazermos as contas, concluímos, mas sempre, se você pensar por esse viés, sempre a sua resposta será errada, equivocada. Porque a matemática de Deus não é a nossa matemática. Na verdade, queridos, o livro de Ruth, ele nos ilustra que o reino de Deus ele tem um cálculo diferente. Uma nova matemática, onde o caminho da plenitude é o esvaziamento. Olha que paradoxo! O caminho da plenitude é o esvaziamento de si mesmo. O senhor fulano não fazia esse tipo de cálculo. Para ele não fechava. Eu me doar? Para quê? Por quê? A quem? Não fazia sentido para ele. Era sempre uma conta de perdas e ganhos. Ele se apegou ao que tinha e perdeu algo muito maior, algo que ele jamais poderia ter sonhado. Ele morreu sem saber que ele deixou a maior oportunidade de servir a Deus neste mundo ao resgatar uma moabita. Entretanto, Boaz orgulhosamente assume Ruth. Ele diz em alto e bom tom a todos os anciãos e ao povo que ali estava. Ele diz, olha, ela agora é minha mulher, a moabita, a Ruth agora é minha mulher. Ele deixou claro que a maior preocupação era preservar o nome dos maridos que foram mortos, sendo aí então um homem que seguia a lei do Senhor, um homem temente a Deus. Boaz, ele faz um caminho aqui que é contracultural, um caminho do sacrifício, como eu disse. Porque, como eu disse, às vezes o senhor fulano, ele não quis se envolver com Ruth com medo daquilo que os outros iriam pensar. Poxa, uma moabita, vai ficar ruim para mim. Mas então Boaz, ele faz um caminho diferente, o caminho do sacrifício. E agora o texto vai nos dizer sobre a recompensa de Boaz. É interessante ressaltar que andar nos caminhos de Deus nem sempre, queridos, vai implicar em bênçãos, recompensas futuras nesta vida. Não pense assim, tá? O texto aqui não é normativo, tá? Ele é descritivo, ele está descrevendo uma história. Não é porque Boaz teve uma bênção logo em seguida que isso vai se aplicar na sua vida. Por quê? Porque na perspectiva do crente, a maior bênção é a salvação, é Cristo, é os céus. Tá? Mas por vezes, é bom ressaltar também que isso pode acontecer ainda nesta vida. Isso é o que nós vemos ali em Boaz, versículo 11 e 12. Todo então o povo que estava na porta, os anciãos, disseram: somos testemunha. O Senhor faça essa mulher que entre na tua casa como a Raquel e como a Lia, e que ambas edificaram a casa de Israel. A ideia de ter filhos, né? Raquel e Lia, lembre-se que eram mulheres de Jacó, onde teve aquele monte de filhos que foram para o Egito, e do Egito permaneceram por 400 anos, e depois saíram aqueles milhões de pessoas a caminho de se formar uma nação. Tá? Então a ideia é que a tua casa prospere, que você consiga suscitar os herdeiros, que Deus enche a tua casa de filhos. E tu, Boaz, há te valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamado em Belém, que seu nome não seja esquecido na nossa terra. Verso 12. Seja a tua casa como a de Pérez, que Tamar teve de Judá, pela prole que o Senhor te der nessa terra desta jovem. É a mesma ideia de filhos, né? Então a bênção que os anciãos eles
eles pronunciaram, alguns comentaristas vão dizer que normalmente era uma bênção pronunciada para casamento, tá? Mas nesse caso ela ganha uma conotação especial porque mostra que o que de fato aconteceu. Tanto Ruth como Boaz foram instrumentos na mão de Deus, como fora Raquel e Lia, como fora Tamar, em que delas surgiram grandes homens de Deus na história do povo. Tá? Então veja o que acontece a seguir, versículo 13. Assim tomou Boaz a Ruth e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Olha que coisa, é a segunda vez apenas no livro que aparece a palavra Senhor aqui no sentido de ação. A primeira é lá no versículo 6 do capítulo 1, onde diz que Deus se lembrou do povo trazendo o alimento, cessando a fome. Agora o texto volta dizendo que o Senhor, o mesmo Deus que outrora fez cessar a fome, trazendo pão novamente, é o mesmo Deus que dá a Ruth um filho. A ideia é que é Deus quem traz esperança e redenção para o seu povo. Não vem de nós, queridos, é apenas do nosso Deus. Olha que coisa. Então esse filho não seria simplesmente para Boaz, ele também seria consolo para Noemi em sua velhice. O parente resgatador iria prover as necessidades de Noemi na sua velhice, por isso o coro de mulheres clamou. Olha aí, versículo 14 a 15. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice. Pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Que coisa linda, né? Isso faz um contraponto com o capítulo 1. Lembra lá do capítulo 1, quando Noemi chega e as mulheres da cidade falam: que essa é Noemi? Lembra que Noemi significa doce, aquela que é amável. E todo mundo disse: poxa, essa é Noemi? Aquela que é amável, aquela que é doce? E ela diz: não olhem para mim, não me chamem de Noemi, me chamem de Mara, porque com grande amargura o Todo-Poderoso tem se voltado contra mim. Eu saí ditosa, cheia, porém o Senhor me fez voltar vazia, sem nada. Agora, no capítulo 4, no final, faz esse contraponto, né? Deus mostrando para Noemi que ele não a deixara. Ele deu uma nora que amava ela. Ele deu um resgatador a fim de que suscitasse o nome da sua família. Ele deu um filho que seria o consolador dela. Então eu ouvi agora um coro daquelas mulheres dizendo isso. É muito lindo, é muito lindo. Então, Obed, né, que é o menino, vai dizer aí, versículo 17, as vizinhas lhe deram o nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é pai de Jessé, pai de Davi. Obed significa, queridos, aquele que serve. Porque, de fato, ele serviu como consolo para Noemi e para Ruth. Tá? Então, com o neto no colo, era um sinal claro que o vazio que Noemi sentia, ele tinha se dissipado e tinha sido substituído pela plenitude por meio da graça de Deus. Embora ninguém pudesse trazer de volta o marido e os filhos de Noemi, agora ela tinha uma nora. E todos podiam dizer que esta nora era melhor do que 7 filhos. Por quê? Porque foi ela que não abandonou Noemi no momento em que ela mais precisou. Então, nos diz o texto aí que Obed, versículo 22, gerou Jessé. E Jessé gerou a Davi. Olha que coisa linda, né? Então, Obed seria o avô de Davi. Muito interessante, né? Muito interessante, parente próximo de Davi. Queridos, é interessante porque o livro terminar com uma genealogia e nós fazemos a seguinte pergunta: qual é a função então do livro de Ruth? Era mostrar a legitimidade do reinado de Davi. E mais do que isso, a gente pode dizer 3 coisas sobre esse livro, concluindo olhando de uma perspectiva panorâmica.
Qual que é? Que Deus levantaria um rei para o seu povo e mostrou que ele sempre pensou nisso, tá? Ele sempre pensou num homem que seria segundo o seu coração, não perfeito, mas segundo o seu coração, para guiar o seu povo. Segundo, o livro de Ruth é uma resposta à anarquia dos dias dos juízes, homens que faziam o que queriam. Deus poderia ter deixado eles afundar-se nos próprios pecados, mas Deus já estava preparando um escape na pessoa de Ruth. E terceiro, aqui Deus está cumprindo a sua promessa, né? De uma forma progressiva, a promessa feita a Abraão em Gênesis 12, ao qual ele prometeu que bendito seria nele, na família dele, todas as famílias da terra. Né? Então pessoas viriam de vários lugares, de todo o mundo, e seria abençoado por conta da família de Abraão, que de fato foi o povo de Deus no Antigo Testamento. Olha que coisa linda, né? Isso aconteceu. Ruth, ela foi trazida de Moabe, se inseriu no meio do povo de Deus e nela foi bendita, né? Foi bendita, foi proferida, então foi colocada a bendita semente da linhagem real davídica. Que coisa linda, né? Um rei, uma resposta e uma promessa. Agora, nós vemos, queridos, que Ruth ela se encontra na genealogia de Jesus. Uma mulher que era moabita. Tamar também se encontra, uma mulher que se fingiu de prostituta para enganar seu sogro. E várias outras pessoas que foram errantes no caminho. Aí a gente poderia nos perguntar por que Jesus escolheu ser descendente de uma linhagem tão maculada, cheia de defeitos. Não existe heróis perfeitos na Bíblia, a não ser o nosso Senhor Jesus Cristo. A pergunta então que nós podemos dizer, por que Jesus escolheu então uma linhagem tão fraca, maculada, nesse sentido? Mateus explica isso no versículo 21 do capítulo 1. O seu nome será Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. O próprio Senhor Jesus depois disse: o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que estava perdido. Então, a genealogia de Jesus ela é um símbolo da missão de Jesus. Ele veio resgatar os pecadores, pessoas como eu e você, pessoas que caíram por vezes, pessoas que precisam de uma segunda chance. Jesus é aquele que influencia, transforma, mas ele mesmo não é transformado e não é influenciado por ninguém. Por isso ele pode ter esse contato com os pecadores. Porque quando ele toca, é para transformar vidas. Ele se identificou com os pecadores a fim de livrá-los do inferno. E assim nos mostrou, através da sua vida, da sua obra, o tamanho do seu amor. Muito maior do que o amor de Ruth para com Boaz. O amor de Jesus é aquele que desce dos céus. Ruth deixou Moabe. Jesus deixou a comunhão com o Pai nos céus. Jesus não arriscou apenas sua reputação, como Boaz fez. Jesus se fez pecado por nós, foi humilhado. Ele suportou rejeição, foi desprezado pelos homens. No momento de maior agonia, não houve um resgatador como Boaz para salvá-lo. Ele gritou: Deus meu, por que me desamparaste? Querido, ninguém foi tão humilhado como Jesus. Já dizia certo pregador, porque ninguém desceu de tão alto. O ser mais humilhado de toda a história foi o nosso Mestre, foi o nosso Senhor. Isso para nos mostrar o tamanho do seu amor. Está vendo como uma coisa ligada à outra? A genealogia simboliza a função de Jesus, o seu trabalho em salvar pecadores como eu e você. E essa salvação foi feita para nos mostrar o tamanho do seu amor. É Jesus dizendo: eu fui capaz de ir até as últimas consequências para te salvar, porque você é meu. Conclusão, queridos. O resultado do sacrifício e ressurreição de Jesus é uma família muito maior do que a família de Boaz e de Ruth.
Ruth ela era uma estrangeira que foi incluída na família de Boaz. Em Jesus, nós estamos sendo incluídos, membros de todas as partes do mundo. Na grande história de Jesus, né? Na grande história nós vemos que é Deus quem vai atrás do homem e não o homem que vai atrás de Deus. Em Jesus vemos que o seu reino é poderoso para salvar estrangeiros, pecadores como eu e você. Jesus é aquele que transforma pecadores em filhos de Deus. E a pergunta que eu quero terminar desse estudo, falando sobre amor, salvação, resgate, família e tudo mais. Você já conhece esse amor? Como tem sido a sua vida? Você conhece e aplica os benefícios desse amor na sua vida? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem vivido como alguém que recebeu esse grande amor de Jesus? Um amor que foi prefigurado na pessoa de Boaz para com Ruth? Ó, meu irmão, não perca essa oportunidade. Não perca essa oportunidade. Ore hoje comigo para que o Senhor Jesus, mostre a você, por meio do teu Espírito, o quanto Ele te amou. Então eu gostaria de encerrar a nossa série com uma oração. Senhor Jesus, sabemos que Tu és aquele que se entregou por nós. E por isso, Senhor, eu oro para aqueles que estão me ouvindo agora. Se algum momento eles duvidaram do Teu amor, se algum momento eles agiram como o Senhor fulano, que diante da urgência do Teu chamado, eles retroagiram, mostra para eles, Senhor, através das cordas do Teu amor, o quanto o Senhor sofreu por estes e o quanto o Senhor pagou para os salvá-los. Ó Senhor, nos capacite para a Tua obra, nos faça desfrutar do Teu amor. É o que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Deus abençoe, foi um grande privilégio. Vim para